Olá, aprendizes do Evangelho. Estamos aqui hoje para comentar sobre o capítulo 9, intitulado Problema de Alimentação. Problema de alimentação? Que problema de alimentação? E morto come, é? Espírito que já desencarnou. Precisa de alimentação? Vamos pensar o seguinte: aqui na Terra, nós precisamos de alimentação para manter o nosso organismo físico ativo, funcionando, né, saudável. Ok, para acompanhar as manifestações do espírito, para que o espírito possa livremente se manifestar através da matéria. Mas não é só isso. Acredito que todo mundo concorda que existe muito a questão de educação alimentar. Porque uma coisa é nós nos alimentarmos para nutrirmos o nosso organismo físico e continuarmos saudáveis. Outra coisa é a recompensa que nós queremos sentir, o prazer que nós queremos sentir ao comer. E por isso é tão difícil a gente largar as proteínas, carboidratos e doces em geral. De certa forma, a gente acaba viciado em alimentação. E aí a gente tem diversos tipos de pessoas aqui encarnadas. Tem pessoas que são extremamente ligadas a esse prazer alimentar. Então, como a gente fala, né? A pessoa não consegue não comer muita gordura, muito carboidrato, come muito açúcar. Por outro lado, a gente tem pessoas que ou por opção, ou por restrições alimentares, restrições de saúde, conseguem reeducar a sua alimentação e consumir produtos que realmente são para nutrição física, que nem sempre são tão gostosos, né? Nós é que aprendemos a sentir aquilo prazeroso. Então, primeira mensagem que eu queria passar: a alimentação está na mente, a educação alimentar está na mente. Agora vamos pensar em nós desencarnando. Se nós temos aqui vícios alimentares, ao desencarnarmos, nós vamos continuar sentindo vontade de sentir esses gostos, sentir esses prazeres. E aí, primeiro, né? Poxa, a gente lembra quando o André Luiz estava no umbral, que ele sentia fome. Por que um espírito desencarnado sente fome? Temos dois motivos aí. Primeiro, porque na vibração que o André Luiz estava, ele estava muito próximo do que ele vivenciava aqui na Terra. Ele estava com uma vibração muito baixa e, por isso, ele sentia diretamente e de forma muito intensa as mesmas necessidades que ele tinha quando encarnado. Mas tem um outro motivo. Espírito desencarnado precisa se alimentar? Sim, porque é matéria. O livro dos Espíritos nos diz que existem três coisas no universo: Deus, soberano, espírito e matéria. O perispírito, que é o nosso corpo espiritual, não é espírito. Espírito é o que anima o perispírito. O perispírito é só uma vestimenta para nós nos apresentarmos no mundo espiritual, ok? Espírito é matéria, só que não é uma carne como a nossa. Os espíritos nos dizem, acho que o termo é quintessenciada, é uma matéria muito, muito, muito mais sutil. Porém, ela também está sujeita aos enfraquecimentos. Isso significa que a gente precisa comer arroz, feijão, salada no mundo espiritual? Não. Nós precisamos nos alimentar de fluido cósmico universal. Enquanto o espírito desencarnado ainda possuir um perispírito, que é matéria, e isso é até lá a caminhada para os espíritos puros, a gente vai precisar de um perispírito para manifestar o espírito, a gente vai precisar alimentar esse corpo espiritual. Agora, a gente vai precisar comer ou a gente vai fazer assim, ó, e vamos estar alimentados? Já ouviram falar de alimentar-se de luz? Isso é muito raro aqui na Terra, porque justamente por causa das nossas restrições físicas. Mas existem pessoas que conseguem, inclusive, fazer jejuns prolongados por causa da educação mental. Gente, estou falando de jejum para emagrecer, não. Estou falando de jejuns prolongados, muito conscientes e controlados, que, claro, tem um peso na matéria física, porque a matéria física fica mais fraca, mas a mente sustenta. Muito poucas pessoas estão preparadas para esse tipo de coisa. Agora, se nós desencarnamos e lidamos com uma realidade espiritual, entendemos o que está acontecendo, não é interessante que a gente se reeduque para se desprender dessa conexão com a matéria, dessa necessidade de alimentação bruta, para que a gente consiga se alimentar de luz, para que a gente consiga respirar e ter o que o nosso organismo espiritual precisa para não se sentir fatigado, para não se sentir cansado e, inclusive, para que não tenha nenhum funcionamento das necessidades fisiológicas. Poxa, muito bom a gente desencarnar e não precisar ir no banheiro, né? Faz sentido. Ok. Por que a gente está falando de tudo isso? Porque esse capítulo pode parecer um pouco estranho.
O André Luiz, vou aqui pro capítulo, seguir aqui, o André Luiz começa perguntando para o Lísias, continuando aquele assunto lá dos ministérios, ele pergunta assim, mas e o abastecimento? Porque você não falou de nenhum ministério da economia. Ou seja, de onde vem a comida? De onde vem a sopinha, né, que eu tomei? Lembram lá quando ele estava no hospital, que ele tomou uma sopinha, que ele se sentiu revigorado? E aí, o Lísias conta uma história, tudo para que hoje na colônia se atenuassem todas as expressões de vida que recordassem os fenômenos puramente materiais. Porém, isso não foi fácil e ele declara essa luta. Gente, a coisa mais interessante, na minha visão, claro, dos livros do André Luiz é perceber como pessoas são difíceis, encarnadas ou desencarnadas, ou cabeça dura que nós somos, como nós somos deseducados. Veja o que aconteceu. Como eu já comentei, nosso lar não é uma colônia elevada, é uma colônia numa zona de transição, ou seja, ela está muito próxima aqui da Terra. E, consequentemente, ela está muito próxima das zonas inferiores, né? A começar pelo umbral que a gente comentou, que era onde o André Luiz estava. Ok, quando a colônia ainda estava se ajeitando, e antes da governadoria atual, me referindo ao momento em que o livro foi escrito, né? Lá em 1945, assim que o governador assumiu, ele decidiu trabalhar com a questão da alimentação, a questão da reeducação das pessoas que estavam lá. Ou seja, antes eles queriam comer comidas gostosas como na terra e bebidas que modificavam a alegria, né? Por exemplo, uma espécie de bebida alcoólica. Por quê? Porque eles estavam muito ligados às manifestações físicas. E aí, ele comentava o seguinte: o pessoal lutava muito para adequar o pessoal que chegava às leis da simplicidade, porque os recém-chegados, eles tinham exigências, eles queriam comer, eles queriam aquilo que eles tinham na terra. Porém, assim que o governador assumiu, ele deu um jeito de modificar isso tudo. Agora, vejam o que é uma liderança pacífica. Ele pediu ajuda a planos mais elevados e vieram muitos auxiliares, muitos espíritos elevados. 200 instrutores de uma esfera muito elevada vieram para nosso lar a fim de espalharem novos conhecimentos relativos à ciência da respiração e da absorção de princípios vitais da atmosfera, que foi o que eu comentei. Só que aí levanta o povo, que é o contrário. Não, mas poxa, nosso lar é uma cidade de transição, não é justo desambientar imediatamente assim os homens encarnados. Isso aí pode causar um desequilíbrio das organizações espirituais, referindo-se ao perispírito, então as pessoas vão ficar fracas. Gente, essa luta durou mais de 30 anos consecutivos. O pessoal fazia manifesto, fazia protesto, porque não podia ser assim. O governador ouvia pacientemente, explicava, pedia auxílio dos espíritos mais elevados para orientar, para o que fazer. E aí, sabe o que aconteceu no Ministério do Auxílio? De vez ou outra aparecia um monte de gente, superlotado de enfermos, porque as pessoas se manifestavam vítimas do novo sistema de alimentação que era deficiente. Então, ai, coitadinho de mim, estão me fazendo alimentar só de luz. Aqui, ó, eu tô fraco. Ah, gente, não dá para pensar que tem um monte de encarnado que é assim. Por isso que eu falo que não muda nada do outro lado. Tem que lidar com esse mesmo tipo de coisa. Aí vocês pensam assim, mas não faz sentido. Porque lá não existe máscara, né? Lá, principalmente espíritos evoluídos, conseguem enxergar exatamente o que você está pensando, que tipo de vibração você está emitindo. É tudo questão de sintonia. Por que então que não expulsa esse povo? Pô, quer alimentar de carne, quer ter essas sensações? Vai lá para o umbral. Não é assim que funciona. Respeito a quem está procurando melhorar, mesmo que a pessoa seja teimosa, cabeçuda, tem muito respeito, muita paciência com essa evolução por degraizinhos bem pequenos. Só que, outro ponto que ficava enchendo o saco, Ministério do Esclarecimento. Sabe quem estava lá no Ministério do Esclarecimento? Numerosos espíritos dedicados às ciências matemáticas. Eles eram os mais teimosos adversários. Por quê? Inteligência aqui, moralidade aqui.
que acontecia? Eles vinham com números, com estudos, com estatísticas. Eles eram, como diz o Lísias, mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos imprescindíveis aos veículos físicos, isso é necessário para nós. Eles apresentavam ao governador diversas advertências e observações, e com toda calma o governador suportou por muitos anos, assim, tentando paciência para organizar essa educação por etapas. Porém, chegou um ponto em que desandou. Principalmente o Departamento de Regeneração, que hoje é chamado de Ministério de Regeneração, ficou muito em distúrbio, porque lembrando, né, união divina é o mais próximo de esferas mais elevadas, regeneração é o mais próximo do umbral. O que aconteceu? Estavam traficando comida lá, pegando do umbral. O que aconteceu com o padrão vibratório? Baixou. Baixou o padrão vibratório, abre as portas para os ataques do umbral. E aí o que aconteceu? O pessoal do umbral queria invadir, queria causar distúrbio na colônia. E aí, pela primeira vez, o governador tomou medidas drásticas. O que acontece aqui na Terra? Não pode ultrapassar o sinal vermelho. Poxa, não pode dirigir alcoolizado. Aí o que as pessoas fazem? Ultrapassa o sinal vermelho, dirige alcoolizado. O que a lei humana faz? Aplica multa. Em casos mais extremos, coloca na cadeia para restringir a liberdade de ir e vir, para tentar educar. Infelizmente, é um processo deficiente ainda. Mas se não tem jeito, é necessário medida extrema. E foi isso que aconteceu. Por quê? Porque aconteceu de na colônia pairarem terríveis ameaças. E aí vai ameaçar todo o razoável equilíbrio já alcançado? Não. O governador mandou ligar pela primeira vez na sua administração, porque a gente não tem os detalhes do passado, né, do que já aconteceu, baterias elétricas nas muralhas da cidade para emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Ou seja, se quisessem atacar, os espíritos iam levar um choque. Ia machucar o corpo físico? Não, porque não tem corpo físico. Agora, ia afetar a mente. Então, para espíritos inferiores, essa questão de dardos magnéticos afeta, eles sentem. Então, é uma restrição para eles. Só que o Lísias explica, não teve combate, não teve ofensiva, teve resistência. Resistência absoluta. Estamos aqui protegidos. Os mais revoltadinhos do Ministério lá da Regeneração, o governador mandou colocar em calabouços, é o nome que tá chamado aqui. Basicamente é um isolamento. Então, aqueles que estão muito complicados, vamos isolar. Pronto, restringe a liberdade, minimiza o mimimi, porque o governador tentou por mais de 30 anos, gente. Aí, quando a coisa desandou, ele teve que tomar essas medidas. Por mais de 6 meses, os serviços de alimentação foram reduzidos a inalação de princípios vitais da atmosfera através da respiração e ainda por cima água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. O que é isso? É o que a gente chama de água fluidificada ou água magnetizada, né? E no próximo capítulo a gente vai entender a importância da água. E aí, olhem que coisa importante. A colônia ficou então sabendo o que vem a ser a indignação do espírito manso e justo. Então, às vezes é necessário focos mais duros, é necessário ser mais duro, mas olha o que é essa dureza. Proteção, agora acabou o videogame, vamos alimentar de luz. Agora vocês vão ter que entender, eu estou explicando há 30 anos, vocês ainda não entenderam, vamos ter que dar um jeito. Depois que passou um período mais agudo de reclamação, de transição, de educação, não só a governadoria estava vitoriosa, como todos os departamentos reconheceram a importância do que o governador fez. Dizem que num momento de união de todo mundo, o governador até chorou, sensibilizado por ter alcançado a compreensão das pessoas. Interessante, né? Assim, ele conseguiu, com muita luta, com muita paciência durante 30 anos e, infelizmente, tendo que tomar medidas mais restritivas, ele conseguiu que hoje, né, no momento em que o livro foi escrito, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra, tipo a sopinha que o André Luiz tomou, nos ministérios da regeneração e do auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Mas a gente vai ver no capítulo que vem de onde vem essa sopinha, o que é essa sopinha, a gente vai conhecer o Bosque das Águas. E aí,
Hoje, para finalizar, presentemente, na época da escrita do livro, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu o maravilhoso coeficiente de espiritualidade. Para quem ainda fica achando estranho esse negócio de alimentação, essa necessidade de experiências que a gente sente aqui na carne, essa necessidade, mesmo depois de desencarnar, convido vocês a lerem o capítulo. Não só o capítulo, continuem no nosso lar, leiam os livros do André Luiz, porque a gente passa a entender melhor como somos nós, tanto encarnados quanto desencarnados. Acredito que todo mundo que lide com pessoas sabe como é difícil, como as pessoas têm diferentes opiniões, e aí a gente pode ter enfrentamento violento ou nós podemos ter resistência não violenta, explicar e educar. Gente, a educação é a libertação, seja aqui na Terra ou seja no mundo espiritual. E mais uma vez eu deixo o meu recado: mudar não muda nada. Mudar não muda nada, mudar muda. Morrer não muda nada. Morrer só transforma a gente de um plano, de uma manifestação física para uma outra manifestação mais sutil, porém ainda física. Então as nossas teimosias, infelizmente, continuam. Se nós nos reeducamos aqui agora, ao chegar do outro lado, a gente não vai ter sofrimento ao transitar de uma alimentação física para uma alimentação por respiração, alimentar-se de luz ou alimentar-se da aguinha fluidificada de lá. Um abraço a todos, espero que tenha deixado um monte de minhocas aí na cabeça de vocês para que a gente gere discussões a esse respeito. Um abraço a todos e ótima semana, ótimo fim de semana para vocês.